Amém. Na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, nós encontramos um relato do início do ministério de Jesus, após os 40 dias de jejum e oração no deserto. Aí então o escritor, São Mateus escreve que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Eu fico aqui imaginando Jesus, após 40 dias de jejum e oração, quando ele venceu o diabo ali, quando foi tentado, e agora ele inicia o seu ministério pregando a palavra, ensinando nas igrejas dos judeus, que era a sinagoga, e curando as pessoas doentes, os enfermos, libertando os endemoniados. E pessoas de todas as partes, ouvindo falar de Jesus, o procuravam. E com certeza sempre havia uma multidão de pessoas procurando Jesus, andando perto dele, buscando uma graça, buscando um milagre na sua vida. E nós sabemos que esse Jesus, o mesmo Jesus que andou ali por toda a Galileia, por toda a Judéia, que andou fazendo bem, curando, libertando, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua abençoando, continua libertando, continua curando todos aqueles que o buscam, os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e ele, com sua bondade, com seu amor, com seu poder, ele liberta, ele abençoa, ele cura, ele levanta o caído, ele restaura a vida. E estamos vivendo também agora os dias que antecedem a sua volta, porque todos nós estamos esperando a volta de Jesus. É a bem-aventurada esperança, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, quando nós estaremos morando com Ele por toda a eternidade na glória. Mas as lutas continuam, as batalhas continuam, e da mesma forma que o povo sofreu no passado, também sofre nos dias atuais. E nós temos visto que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele tem se levantado com fúria, procurando alcançar principalmente aqueles escolhidos de Deus. Mas ele tem atacado indistintamente jovens, adultos, crianças, de todas as formas. E um dos alvos prediletos do diabo tem sido a família. Satanás tem conseguido semear algo no coração das pessoas, e grande parte delas não tem valorizado aquilo que realmente tem valor. Tem tido uma inversão de valores. Mas se há algo que deve ser honrado, que deve ser valorizado, que deve ser respeitado, e deve ter uma busca constante nossa,
para edificá-lo é o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Por isso a importância da nossa fé está firmada em Deus. Não foi à toa que o salmista escreveu no Salmo 128, que bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele será uma pessoa feliz. Esse Salmo 128 é muito forte, profundo, é importante que as pessoas leiam e meditem nele, mas fala que mais do que abençoado, a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que abençoado, é aquele homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. E da mesma forma a mulher que teme a Deus e anda nos seus caminhos. E andar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, é pautar a sua vida pelos ensinos das Santas Escrituras, em obediência àquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, guardar o nosso coração para não pecar contra Deus, honrar a nossa família, honrar a nossa casa. Então este, mais do que feliz, mais do que abençoado, é a pessoa que teme a Deus. Por quê? Ele recebe os favores de Deus, os cuidados de Deus, a proteção de Deus. Isso porque é importante o nosso coração ter reverência, ter respeito e andar nos caminhos do Pai. Esse andar nos caminhos de Deus quer dizer obedecer a sua palavra, se desviar do mal, não dar lugar ao diabo, guardar os seus olhos, sua boca, seus ouvidos, sua mão, guardar o seu coração. Então bem-aventurado é o homem, porque o homem que teme a Deus, ele honra a sua casa. Da mesma forma, a mulher que teme a Deus, ela honra a sua casa. O marido honra a sua mulher, a esposa honra o seu marido, os pais amam os seus filhos, e os filhos respeitam e amam os seus pais. Então, temer a Deus, primeiro é honrar o seu lar, honrar a sua casa. Agora, Jesus certa feita disse: meu povo peca por falta de conhecimento. E muitas pessoas sofrem por falta de sabedoria, enquanto nós temos uma fonte inesgotável. Quando o Espírito Santo nos ensina, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que não nega. Ele dá sabedoria aos filhos que lhe pedem. Então, essa falta de sabedoria é que tem feito com que muitos lares sejam destruídos, que não valorizem o seu casamento, que não respeite a sua mulher, não respeite o seu marido. No livro de Provérbios, tem um versículo que eu gosto muito, Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, com sabedoria, com cuidado, com zelo. Uma mulher sábia, ela consegue contornar muitas situações, evitar muitos problemas, muita discussão no lar. A mulher sábia sabe entender muitas vezes o momento que o esposo está vivendo, o que está acontecendo com os filhos, e com sabedoria, não com ira, não com dureza de coração, não com ignorância, mas com sabedoria, ela consegue edificar a sua casa.
cuidando do seu lar, cuidando das coisas da casa, cuidando do esposo, porque ela é ajudadora. Agora a mulher tola, ela destrói tudo aquilo que foi construído com as mãos. Está escrito em Provérbios: a mulher tola, a insensata, com a mão destrói. Muitas vezes uma palavra mal colocada, uma palavra muito alta, uma palavra ríspida, uma palavra carregada de rancor, faz com que haja contenda na casa, contenda no lar, magoa o esposo. Então a mulher sábia, ela sabe contornar as situações, ela sabe entender, e ela luta para edificar a sua casa. E é o que falta nos dias de hoje: valorizar o seu lar, respeitar o seu marido, respeitar o seu esposo, sabendo que ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está submissa a Cristo. Assim também as mulheres precisam ter essa sabedoria. A mulher sábia, ela entende o seu lugar, ela não é inferior ao homem, mas ela, com sabedoria, ela mantém a sua casa, ela cuida do seu lar, ela cuida dos seus filhos, ela cuida do seu marido, e ela é feliz no seu lar. Enquanto a mulher tola, ela só arruma contenda, traz tristeza, traz desânimo, e muitas vezes perde o seu lar, perde o seu esposo. Tem mulher que é tão insensata, chega ao ponto de tocar o marido de casa, tocar o esposo do lar. Ela toca e tem 10 lá fora esperando. Então, a mulher com sabedoria, ela edifica a sua casa. Da mesma forma, né, o homem, a Bíblia fala que o homem deve considerar a esposa como o vaso mais frágil, mas não de menor valor. O homem já é aquele vaso mais forte, né? Aquele copo mesmo, que bate todo dia, muitas vezes até cai e não quebra. Mas quando diz para considerar como vaso mais frágil a mulher, é saber que é diferente do homem. Uma palavra magoa, deixa marca, deixa ferida, e traz sofrimento, traz tristeza, traz desunião dentro da casa. Então, o homem precisa ter essa sabedoria de considerar a mulher como o vaso mais frágil. Veja bem, um copo de cristal, ele é frágil, mas tem um valor tremendo. Então, a comparação que nós vemos aí na palavra de Deus, esse texto foi falado por Paulo em Efésios capítulo 5, né? Considerar a mulher como o vaso mais frágil, mas não de menor valor. O homem aguenta muitas coisas, mas muitas vezes uma palavra mal colocada magoa a esposa, magoa a mulher. Então, o homem deve considerar a esposa como aquele vaso mais frágil, que ele tem que ter mais cuidado, proteger, ser companheiro, estar ao lado, fazer o melhor para agradá-la, saber agradar, ter palavras que animem, porque a vida dentro de casa não é fácil, é uma luta. A gente vê como a mulher trabalha dentro do lar, como a mulher luta dentro da casa, cansativo, não para. Então, muitas vezes o homem não dá esse devido valor. Mas ai dos homens se não fossem as mulheres, ai dos homens se não fosse a esposa, que cuida da sua roupa, cuida da sua comida, cuida dele. E quando ele fica enfermo, quem vai estar ao lado dele é a sua mulher. Então, por isso,
O apóstolo Paulo fala: considere a mulher como vaso mais frágil, mas de um valor inestimável. É importante nós sabermos isso, né? E que os maridos possam amar suas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Cristo viveu pela igreja, pela noiva. Assim, o homem deve cuidar da sua esposa, deve zelar da sua mulher, deve fazer o melhor para ela, ser o cabeça da casa, porque assim ele vai demonstrar o temor a Deus. E todo homem que teme a Deus, ele é abençoado. Quantos homens aqui são abençoados? Digam amém. Amém. Então, queridos, o temor do Senhor é importante. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Então, nesses dias difíceis, muitos lares estão se separando por falta de sabedoria. Mulher, seja sábia. Meu pastor, quando eu era membro da igreja, lá em Bauru, na década de 70, em 72, 73, a maioria de vocês não haviam nascido ainda. Meu pastor falava, quando falava sobre isso, falava assim: mulher, a mosca você apanha com mel. Eu não entendia, porque eu era bem jovem na época, mas na verdade é isso. Com doçura, com carinho, é importante, não com palavras ríspidas. Então, está em nós ter um lar feliz. Nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que nos abençoa, um Deus que cuida de nós, um Deus que está nos olhando. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ser mais do que abençoados. A nossa casa será uma casa abençoada, será um lar abençoado, aonde o nome de Jesus vai ser glorificado na nossa vida, na vida do homem, na vida da mulher, na vida dos seus filhos. Realmente a nossa casa será uma casa de oração. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar pelo nosso lar nessa noite. Quantos querem ter um lar abençoado? Digam aleluia. Amém.